Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou te contar por que as Danaides foram colocadas no inferno para fazer a versão grega do famoso enxugar gelo, ok? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. A história que eu escolhi para a gente ver hoje é a história das Danaides. Eu vou falar um pouquinho da história, dar algumas interpretações e mostrar alguns quadros bem bonitos que a gente tem falando dessa história, ok? Então, a história começa com Danal, rei da Líbia, e o seu irmão gêmeo, Egito, que era o rei da Arábia. Os dois eram irmãos. Quando o rei morre, divide as terras, né? E, inclusive, aqui, Egito, o rei Egito, depois expande o seu reinado ali no norte da África e dá para aquelas terras o seu próprio nome, e que é o nome grego da terra do Egito, certo? Então aqui começa, né, algumas coisinhas para a gente entender por que o Egito se chama Egito segundo a mitologia grega, porque o irmão de Danal justamente vai expandir o seu reino para aquelas terras. E ele quer expandir não só para aquelas terras, ele quer expandir mais, e ele quer, de certa forma, fazer uma aliança, digamos assim, com o seu irmão Danal. E como é que ele imagina essa aliança? Ele fala, olha, é simples, a gente casa os nossos filhos. Você tem 50 filhas, eu tenho 50 filhos, para você ver, né, a prole toda. Você tem 50 filhos, eu tenho 50 filhos, a gente casa os dois e faz a aliança. Só que Danal não queria, porque de certa forma isso significava também perder, né, o seu território, suas posses. Ele não queria fazer essa aliança, se sente ameaçado e em perigo e vai para Argos, né? Ele foge com todas as suas filhas para Argos. Acontecem várias coisas em Argos, ele inclusive, né, chega a ser o rei ali da região. Só que Egito não desiste da sua ideia e manda os seus 50 filhos irem até Argos, exigirem o casamento ou fazerem uma guerra, né? Então diz assim, ó, ou você casa as filhas conosco, ou então nós vamos guerrear e tomar o negócio à força. Ele se vê sem opção, né? O que Danal fala? E agora, né? Vou perder de qualquer forma, então eu vou casar minhas filhas. Vai lá e aceita esse acordo, essa aliança. Só que, na verdade, ele não aceita, né? Ele aceita, só que não. Ele, na verdade, fala para suas filhas assim, olha só, vocês vão, na noite de núpcias, ao invés de vocês se deitarem com seus maridos, vocês vão matar os seus maridos. Matem todos eles, é a única forma da gente não sofrer mais ameaças de Egito, né? E aí elas se casam, e na noite de núpcias, realmente elas fazem o que o pai mandou. O pai manda que é uma questão meio estatal, né? Ele é meio essa lei externa, que está fazendo com que as filhas sejam obrigadas a cometer assassinato para poder proteger o pai, proteger elas mesmas, né? Proteger a terra, enfim. E aí elas fazem isso, elas matam os maridos e as cabeças são degoladas e jogadas, né, no lago de Lerna. E com o tempo essas cabeças vão se misturando e montam um grande monstro que se chama a Hidra de Lerna, que depois a gente vai ver lá nos 12 trabalhos de Hércules, né? Que um dos trabalhos é justamente matar a Hidra de Lerna. A gente tem um vídeo aqui falando dessa parte. Então é assim que nasce esse grande monstro, que depois vai ser morto, né, entre aspas. Aí você vai ver o vídeo para saber a história, tá? Que vai encontrar com Hércules. Só que tem uma filha que não faz isso. Tem uma filha que se recusa a matar o marido, porque o marido foi um homem bom, não obrigou ela a nada, foi justo, foi respeitoso, que foi Linceu. Então, Hipermnestra, né, se recusa a matar o marido. O marido então sobrevive. E aí a gente fica, meu Deus, mas e agora? O que o pai vai fazer, né? O pai tenta se vingar, só que Hipermnestra, ela é protegida por Afrodite. Então o pai não consegue fazer nada, acaba permitindo que ela continue casada com Linceu, né? As outras filhas são casadas com torneios e tal, são casadas com outras pessoas, né? Eu fico até me perguntando quem é que queria casar com elas depois dessa história toda, né?
O fato é que nas versões, né, existem algumas versões aí alternativas da história, mas a que mais nos interessa é justamente essa, né, de que Linceu depois vai vingar a morte dos irmãos, né, e mata o sogro. E as irmãs ali dela, as 49 assassinas, quando chegam depois ao Hades, elas são amaldiçoadas e elas são condenadas, então, a passar a eternidade tentando encher um barril furado, um jarro, um vaso furado. Ou seja, elas pegam a água, enchem, né, o barril e o barril esvazia. Elas pegam mais água, colocam e ele esvazia. E diz que elas estão lá, né, até hoje. Junto com Sísifo, né, a gente tem um vídeo aqui falando dos eternos condenados ali. Então elas ali junto com Sísifo, né, fazendo esse trabalho ali eterno que não acaba nunca. Essa é a história, né, e tem algumas interpretações que a gente pode dar aqui. A primeira é a do castigo. Esse castigo, que nem a gente tem desses trabalhos inúteis, ele fala um pouco desse castigo que é você passar a vida fazendo algo que você não vê sentido, que não termina, que não serve, que não se completa, né? É um desespero, é um verdadeiro inferno quando a gente se vê numa situação dessa, em que você está enchendo um saco furado. Por isso que é o famoso enxugar gelo, né? É um trabalho que não serve para nada, não fica pronto, não acaba, não dá certo. E você passar a sua vida fazendo algo assim é extremamente desgastante e frustrante, tá? E não pense que você é assim, ai meu Deus, viu, dar na bomba de emprego, porque meu emprego não faz sentido. Não é isso. Não é a questão do seu emprego. É a questão do sentido que você dá para as coisas que você faz na vida. Porque se você não consegue também dar sentido, não adianta mudar de emprego, porque essa tarefa vai ficar tão sem sentido quanto a outra. Então não é uma questão de mudar o que se faz. É muito mais de saber o sentido daquilo que a gente escolheu fazer e dar sentido às coisas que a gente faz, né? Um trabalho sem sentido é uma verdadeira condenação ao inferno. Essa é uma interpretação. Uma interpretação assim mais à la Platão, né, mais platônica, também pode ser você ser obrigado a tentar preencher os seus instintos, né, os desejos. Os desejos, eles são insaciáveis, então é como você está sempre enchendo um tonel, um jarro furado, porque eles não têm fim. Você fala, não, isso daí é uma boa dica também pra gente, né, que fala assim, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz, vai dar tudo certo. Aí você tem um carro, aí você quer outro, tem um outro melhor, tem maior, assim. Ou então, não, quando eu tiver minha casa, eu vou estar feliz. Aí você tem o seu apartamentinho ali, você quer um maior, ou uma casa de praia, alguma coisa assim. A gente nunca está satisfeito, né? Os instintos, os desejos, os prazeres, eles nunca se esgotam. Eles condenam a gente a ficar eternamente presos a ele, tentando satisfazê-los, né? E eles não têm fim. Essa também é uma outra interpretação. Muito cuidado para ver se os seus objetivos não são o tonel das Danaides, né? Ver se os seus objetivos não são assim, uma coisa que quando você chegar lá, ela não vai te satisfazer como se não fosse nada, ela vai embora e você precisa de outra maior, tá? Essa é uma outra interpretação também. E a história em si, ela tem um ponto que ele é bem interessante, que é a questão da obediência ao pai ou ao próprio coração, no caso de Hipermnestra. Que o que acontece? Na história, ela não vai com todo mundo, ela não faz o que todo mundo faz, ela não segue a massa, né? Ela não segue esse direcionamento comum que as irmãs seguem. Então o pai, ele vem muito como essas leis externas que impelem a gente a fazer coisas, né? Porque elas se tornam assassinas. E não necessariamente porque eles eram ruins, né? Porque o pai tinha receio. Enfim, elas obedecem ao pai e a Hipermnestra não segue. E aí vem a dúvida, quem que está certo, quem que está errado? São as irmãs, as 49, ou ela, né? Que se recusou a fazer o que o pai pediu, quem que está certo? E esse dilema, ele existe muito na nossa vida, né? Eu sigo o que todo mundo fala ou eu sigo aquilo que eu vejo, a minha própria visão? A gente está sempre meio nesse dilema, né?
E dentro da história é interessante porque o fato de Hipermnestra não poder ser castigada pelo pai, né? E também não ser castigada como as irmãs, que quando chegam no Hades são castigadas a esse trabalho, né? Que não serve para nada, um trabalho vazio, uma existência, uma eternidade num trabalho vazio. Como ela não foi condenada, a história coloca que Hipermnestra estaria certa, que é o ver as coisas pela sua visão própria, né? Ter um posicionamento correto de acordo com aquilo que é justo, com a sua própria visão, e não fazer simplesmente o que está sendo mandado sem analisar se isso é realmente o que você faria, aquilo que você acha certo, né? Aquilo que vai te dar contentamento, aquilo que vai te dar realização. Então, o mito também coloca essa coisa do individual e do coletivo. E o fato delas, né, se tornarem assassinas, e por obedecerem esse externo, assim, quem não obedece sua própria essência é condenado no Hades, né? Se torna um assassino e é castigado. E aquele mesmo que aparentemente esteja indo contra as coisas, né? Contra a maré, contra aquilo que todo mundo faz, mas está sendo autêntico, realmente procurando fazer o que é justo, o que é honesto, essa pessoa então vai ser a protegida de Afrodite. Bacana, né? Eu gosto dessa história. Ela é bem... Dá muito pano para manga, né? E vários artistas, inclusive, também achavam, inclusive o meu querido Waterhouse. Esse vídeo, inclusive, começou por conta dessa pintura aqui. Eu falei, nossa, que pintura linda, que história é essa? E aí foi atrás da história, né, ver a história aqui do título da pintura, do quadro, e aí veio a ideia do vídeo, né? Então as Danaides estão aqui, são duas versões, né? Elas têm uns 3 anos de diferença uma para a outra. A gente vê a composição aqui, aonde o tonel, né, ou o jarro faz o centro do quadro nas duas composições. A gente vê aqui a água, né, descendo. Peraí, deixa eu arrumar aqui meu ponteiro, botar meu ponteiro histérico aqui. Então tá aqui, ó, a gente vê esse centro do quadro nas duas composições, né, a água e a água saindo aqui embaixo, o jarro e a água. Então ele monta o centro da composição aqui, com o jarro justamente, a água entrando e saindo, fica bem claro de que a água está sendo jogada fora, né, tá claro de que esse negócio não vai dar certo. E a gente tem as duas versões, você vê que são personagens similares, né, as roupas são parecidas, mas as posições deles são diferentes, né? Aqui você tem uma de costas, aqui você não tem. Então são duas composições bem parecidas, na minha opinião, lindíssimas. Agora, o que acontece? Eu estava procurando, né, pela imagem, e ela é vendida por tipo pôster, né, para você colocar em casa e tal. Então é bom a gente conhecer a história, porque eu não sei se seria muito inspirador você ter um quadro desse na sua sala de estar, né? Se você for imaginar, né, onde é que você vai pôr esse quadro? Olha a mensagem que esse quadro passa. Ele é belíssimo, belíssimo, mas ele tem uma mensagem, então ele pode ser um alerta para você. Você coloca assim na frente do seu escritório, né, para dar significado para o seu trabalho. Você não ficar que nem as Danaides fazendo um trabalho inútil. Mas cuidado, né, porque são mensagens. É lindo, mas a mensagem é bem densa, certo? Aqui também, né, Abel de Pujol, tá ele aqui. Aqui a gente tem uma composição um pouco diferente, a gente está vendo os jarros, né, eles pegando a água aqui, levando, enfim, né, para colocar, tá aqui o pessoal colocando a água dentro do jarro. E a gente tem uma composição mais clara aqui na frente e escura aqui no fundo, né, lembrando que elas estão no Hades aqui, condenadas a fazer esse trabalho eternamente. Então já é um estilo bem diferente. Aqui é o Museu de Belas Artes de Boston, se eu não me engano, é na biblioteca, eu acho que é a entrada da biblioteca lá, do museu, que é uma pintura também das nossas Danaides aqui, tá vendo? Ó, com um jarrinho, ela joga água e sai aqui embaixo, e depois ela vai voltar, e vai ficar aqui eternamente, tentando encher esse jarro, né? Aqui alguns desenhos dos estudos, né? Eu acho sempre bacana os estudos que são feitos, né?
A gente não tem ideia do quanto que o pintor pensou sobre o assunto. Então tá aqui, né, a posição das mãos que seguram os jarros, né, tudo pensado. Tá aqui os estudos para aquela pintura. Aqui eu acho ela bonita, né, assim, as mulheres, tudo, sempre fazendo essa consideração em relação à mensagem, mas você vê que a luz do quadro vem por aqui, né, que elas estão bem claras, né, que elas estão mais escuras, elas pegam a água aqui embaixo, né, e vão jogar no tonel que está repleto de furos aqui embaixo. Então você tem uma luz vindo daqui, você tem a divisão do quadro, né? Também aqui no barril e na questão da luz, que aqui é mais claro, aqui mais escuro, né? Aqui embaixo também escuro. Então aqui ele dá cara de Hades mesmo, né? Parece que eles estão no inferno, de fato. Aqui um outro desenho, né? A pintura colorida veio aí depois, estão as Danaides aqui também, enchendo de água o jarro. E aqui o último que eu trouxe, eu acho ele muito bonito também, mas você já vê ele também sombrio, porque afinal de contas é um trabalho sombrio que elas estão fazendo, onde você tem uma luz vindo desse lado, né? Tanto que pega ela aqui, pega ela toda clara, né? Nessa parte. A gente tem a luz vindo aqui no quadro. Também o jarro no centro, né? Você vê que aqui ele não está bem no centro, né? Ele divide a composição, mas ele não está no centro. No centro é mais aqui, né? Esse grupo de mulheres aqui, de Danaides, né? É o que fazem o centro do quadro, não o barril em si. Ele jogou o foco para cá, né? Aqui e lá no Waterhouse também, o centro é o tonel, justamente, que elas estão enchendo, né? Era isso que eu tinha separado para hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.